Então vamos para os preservativos. O preservativo ele atua como uma barreira física, impedindo a troca de fluidos e sêmen durante a relação sexual. Então a gente tem dois tipos de preservativo, a camisinha masculina e a camisinha feminina. O preservativo ele é um método anticoncepcional de baixo custo, de fácil utilização e acesso, sendo distribuído gratuitamente pelo SUS. Os preservativos são os únicos métodos contraceptivos que, além de evitar a gravidez, ajudam a prevenir infecções sexualmente transmissíveis, que são as doenças. Então, aí na foto nós temos uma imagem de preservativo masculino e o feminino, né? O feminino ele é uma coisa maior, mais desconfortável, pouco utilizado, mas existe camisinha para os dois. Os dois precisam usar? Não, não precisa. Um só, tá? Um só. E geralmente o menino é quem faz o uso da camisinha, mas a mulher também tem essa opção. Então, se o parceiro não quer usar, a mulher precisa usar para se prevenir, tá bom? E aqui embaixo nós temos a colocação correta da camisinha masculina. Infelizmente estamos em época de pandemia, eu não tenho como mostrar para vocês, né? Então vamos lá. A camisinha masculina ela é feita de látex e substâncias lubrificantes, por isso ela estica muito. Ela envolve o pênis e evita que o sêmen seja depositado na vagina. Então, eles pegam a camisinha assim bem enrolada, tá vendo? Bem enroladinha. Eles encaixam no pênis e só vai desenrolando. É só isso, tá? Não tem nada de misterioso, de oh meu Deus do céu, ela tá falando sobre isso. A gente precisa falar sobre isso, a gente precisa quebrar esse tabu, a gente precisa entender as coisas, a gente precisa entender o que acontece com a gente não pode, em pleno 2020, ficar agindo como se a gente fosse pessoas que não faz ideia do que é preservativo, do que é uma camisa. A gente não pode, a gente tem que estar em constante comunicação, tá? Então, não tem chorumela. Ai, professora, para de frescura, tá bom? Isso aqui não é ensinando a fazer nada. Isso aqui é dando informação, tá? Vamos abrir a mente. Página 240, a gente tem como colocar a camisinha feminina, que é o ó-brogodó, né? Porque o pênis é uma coisa externa, a vagina é uma coisa interna. Então, imagina, você tem que pegar todo aquele plástico, né, da camisinha que é extenso e inserir. Então, é bem chato. E a gente tem os anticoncepcionais, né? Que são, desculpa o cachorro, que são produzidos com hormônios sintéticos semelhantes ao estrógeno e ao progesterona produzidos pelos ovários. O uso dessas pílulas impede a ovulação e dificulta a passagem dos espermatozoides para o interior do útero. As pílulas anticoncepcionais elas podem ser utilizadas sob a orientação médica por mulheres de qualquer idade, desde a primeira menstruação. E dependendo da composição da pílula, algumas mulheres podem ter enjoos, vômitos, sangramentos, alterações na massa corporal, dores de cabeça, dores nas mamas, mudanças de humor, entre outras alterações. E por isso é fundamental o acompanhamento de um médico ginecologista profissional, habilitado a auxiliar a mulher na escolha do tipo de pílula mais adequado. Para atuar como um método contraceptivo eficaz, é essencial que as pílulas sejam tomadas adequadamente, seguindo orientações médicas. E após cessar o uso das pílulas, a mulher volta a ovular normalmente. Então, os métodos anticoncepcionais são pílulas, vem exatamente assim, tá? Metade dele é estrógeno e uma outra parte ele tem progesterona. Isso daí é para não deixar, né, o nosso sistema reprodutor produzir hormônios de forma irregular. Então ele vem, esses números que vocês estão vendo aí, né? Não é dia 1, dia 2 do mês. É o dia 1 que eu tomei o remédio, dia 2 que eu tomei o remédio. Então vamos supor que eu comecei a tomar o remédio dia 20. Então dia 20 é o primeiro dia que eu estou tomando o remédio, tá? E aí no final das contas a gente toma 21 comprimidos, né? Então a gente não pode furar, não pode esquecer,
tem que tomar na data e no horário certo. Ah, eu esqueci ontem, então eu vou tomar 2. Não pode, tá? Ele é eficaz. Você pega pra mim o cicloprimogina pra eu mostrar pra eles. É um método eficaz. Você não pode chegar na farmácia e tomar por conta própria, tá bom? Tem que ir no ginecologista para ele poder passar. Então, aquelas meninas que menstruam muito forte, né? Que tem um fluxo muito forte, ou que não menstruam. Isso daí, ai meu Deus, eu tô grávida. Não é assim. Às vezes pode ser problema hormonal. E o remédio anticoncepcional ajuda, tá? Quando os hormônios estão irregular. Esse aqui é o meu, tá? Que eu tô mostrando pra vocês. Então, ó, dia 1 e assim vai, tá? Ele tá dividido em cor. Então, a gente tem estrógeno de branquinho. Nós temos o progesterona, que é o marrom. Quando a minha cartela acaba, a menstruação ela vem, a gente dá aquela pausa, depois a gente retorna a tomar novamente uma nova caixa e assim se prevenir. Então, a gente já entendeu que de preservativo a gente tem camisinha masculina e feminina e nós temos as pílulas anticoncepcionais, tá? Qual é o dever do menino nisso tudo? Se prevenir e dizer pra namorada tomar anticoncepcional. Show? 241, nós temos o diafragma. É uma estrutura em formato semiesférico, composto de uma borracha flexível que atua como uma barreira para o sêmen. Deve ser colocado no colo do útero cerca de 6 horas antes da relação sexual e pode permanecer no local por até 24 horas. O uso do diafragma com gel espermicida aumenta a sua eficácia. Algumas horas após o uso, o diafragma pode ser higienizado e reutilizado. Somente o médico ginecologista deve indicar seu uso, pois ele precisa ser adaptado ao tamanho do colo do útero da usuária. Então, nada disso a gente pode fazer por conta própria, tá? A gente precisa buscar sempre a melhor solução com o nosso médico, né? Então, a gente tá vendo que o diafragma aqui, ele é como se fosse um anel, né? Então, para saber o colo do útero, o tamanho direitinho, como colocar, a gente não vai conseguir ter essas informações sozinho. Por isso que é importante a gente ir ao médico. E nós temos o DIU, que é horroroso, mas que ele é também um método, que é um dispositivo intrauterino. Então, ele é composto de cobre, plástico, ácido inoxidável. Deve ser introduzido no útero por um médico ginecologista. Esse dispositivo dificulta a chegada dos espermatozoides às tubas uterinas, impedindo a fecundação. E além disso, o DIU, ele provoca mudanças no revestimento desse órgão, o que impede a implantação do embrião. Pode conter hormônios que são liberados gradativamente e interferem no desenvolvimento do endométrio. Esse dispositivo pode apresentar diferentes formatos. Assim, cabe ao médico avaliar a anatomia do útero da mulher para indicar qual é o melhor modelo a ser usado. O DIU ST, aqui. E isso tudo eles colocam pela vagina lá no útero, tá? Então fica cada pontinha para cada lado e o restante do T no meio. E ele atrapalha, né? O processo todo de gravidez. Dá para colocar sozinho em casa? Não se coloca DIU em casa, tá? Isso é colocado na clínica, no consultório, com um médico ginecologista. Então nós temos camisinha masculina e feminina. Nós temos as pílulas anticoncepcionais, nós temos diafragma e nós temos DIU como métodos contraceptivos. Laqueadura e vasectomia. Alguns métodos anticoncepcionais eles são cirúrgicos, como a laqueadura feita em mulheres e a vasectomia feita em homens. Geralmente, quem se submete a esses procedimentos não pode ter mais filhos. E no Brasil, essas cirurgias são feitas apenas em pessoas acima de 25 anos ou com pelo menos 2 filhos vivos, além de alguns casos especiais. Então, quando a gente escuta a nossa mãe falar assim, ah, não, eu liguei. Eu tive cesárea e eu liguei, não quero mais ter filho. Por quê? Vocês estão vendo aqui? Aqui é a trompa. E aí o médico, na cesárea, ele vai e corta, tá? Então, não tem como o óvulo passar para ter um encontro com o espermatozoide, tá? Porque ela cortou. Então, a gente fala até errado, né? A gente fala, ah, eu liguei.
né? Deveria falar assim, eu desliguei, porque você corta, você não junta, tá? Então a laqueadura é você romper as tubas uterinas para que ela não precise tomar remédio, não precise de camisinha e aí não vai engravidar mais. Pela lei, você tem que ter mais de 25 anos e pelo menos 2 filhos, tá? Então eu tenho 31 anos, meu exemplo, e eu não tenho filhos. Eu posso ligar? Não, a lei não permite, entendeu? E aí nós temos a vasectomia. Não há interferência na ereção do pênis nem na produção dos hormônios masculinos. Portanto, o procedimento não afeta as características masculinas ou a vida sexual do homem. Então, o homem que fala, vasectomia, vai mexer na minha libido, no meu ato sexual, tudo besteira. Logo após a cirurgia, o homem continua a ejacular sêmen como espermatozoide por cerca de 60 dias. E nesse período, é importante que o casal adote outro método anticoncepcional. Após esse período, o homem passa a ejacular apenas os líquidos produzidos pela próstata, pelas glândulas bulborretrais e pela glândula seminal. Então, o que acontece? Quando o homem ele faz a vasectomia, ele corta. Aqui, ó, vocês vão ver que eles fazem o corte, né, dos ductos referentes ao caminho que o espermatozoide faz até poder sair junto ao sêmen, entendeu? E aí, quando ele faz isso, ele fica estéril, né? Ele não pode mais engravidar ninguém depois de 60 dias da cirurgia, tá? Pode reverter? É difícil, é raro, mas não é impossível, pode sim. Então, quando ele é vasectomizado, significa que ele fez uma cirurgia para romper esse ducto para ele não engravidar ninguém. Para ele não precisar fazer uso de camisinha, tá? Ou para ele não sofrer o famoso golpe da barriga. Beleza? Deixa eu ver se a gente encerrou. Isso, encerramos. Então eu quero que vocês corram para a página 246 e 247 e façam essa atividade já, tá bom? E qualquer dúvida é só voltar lá no WhatsApp. Beijo!